13 de agosto de 1996. Uma ambulância percorria as ruas de Lisboa em direção ao Hospital de Santa Maria. Dentro dela, um homem de 86 anos lutava pelos últimos fôlegos. Antônio de Spínola, o general que tornara possível a Revolução dos Cravos, morria oficialmente de insuficiência respiratória. Mas no bolso do casaco que vestia quando deu entrada no hospital, encontraram um envelope selado endereçado ao presidente da República. Dentro dele, carta manuscrita que começava com palavras perturbadoras. Se estão a ler isto, é porque não morri de morte natural. O que tenho a revelar não pode morrer comigo. A carta desapareceu dos registros hospitalares. O envelope nunca chegou ao destinatário. E a versão oficial da morte de Spínola, complicações de saúde relacionadas com idade avançada, foi aceite sem questionar pela comunicação social e pelas autoridades. Mas havia pessoas que sabiam, médicos que notaram sinais estranhos, enfermeiros que ouviram conversas sussurradas entre homens de fato escuro que visitaram o quarto do general nas horas finais, familiares que receberam avisos velados para não fazer perguntas incômodas. E documentos, sempre há documentos, que anos depois começariam a emergir, contando história muito diferente da que foi contada ao povo português. Antônio Sebastião Ribeiro de Spínola não era homem qualquer. Era aristocrata de linhagem antiga, militar de carreira brilhante, herói de guerras coloniais, figura complexa e contraditória que desempenhara papel crucial nos acontecimentos que mudaram Portugal para sempre em 1974. Era o general que usava monóculo, que montava a cavalo em paradas militares, que parecia saído de outro século. Mas era também o homem que publicara Portugal e o Futuro, livro que desafiou a doutrina oficial sobre as guerras coloniais e que precipitou a queda do regime salazarista. Foi Spínola quem liderou a Junta de Salvação Nacional nos primeiros meses após o 25 de abril. Foi ele o primeiro presidente após a Revolução, ainda que brevemente. Foi figura que tentou dirigir Portugal numa direção específica: democracia moderada, descolonização gradual, manutenção de laços com antigas colônias através de federação ou comunidade lusófona. Mas as suas ideias foram derrotadas. Os setores mais radicais do movimento das Forças Armadas afastaram-no do poder apenas 7 meses após a Revolução. E depois, em março de 75, houve tentativa de golpe, o chamado Golpe de Spínola, que falhou espetacularmente e forçou o general ao exílio. Durante 21 anos, Spínola viveu discretamente, primeiro em Espanha e depois, após 1981, novamente em Portugal. Raramente falava publicamente, recusava entrevistas, escrevia memórias que nunca publicava completamente, vivia como se esperasse algo ou alguém. E nos seus últimos meses de vida, segundo pessoas próximas, tornara-se cada vez mais inquieto, paranoico até. Dizia que havia segredos que tinham de ser revelados, que a história tinha sido falsificada, que ele próprio fora manipulado por forças que só tardiamente compreendeu. Essas forças tinham nomes: CIA, SDS francês, serviços de inteligência sul-africanos e também elementos dentro do próprio exército português, dentro da PIDE e dos seus sucessores, dentro das estruturas de poder econômico que sobreviveram à Revolução mudando apenas de disfarce. Havia rede complexa de interesses que usara Spínola quando era útil e que depois o descartara quando se tornara inconveniente. E agora, 2 décadas depois, quando começava a falar demais, quando ameaçava revelar o que sabia, eliminaram-no. Ou pelo menos é isso que sugerem as evidências que emergiram aos poucos, fragmento a fragmento, testemunho a testemunho, documento a documento. A história oficial da Revolução dos Cravos é narrativa de libertação heróica. Capitães jovens idealistas derrubam ditadura senil através de golpe quase sem sangue. O povo sai às ruas, põe flores nos canos das espingardas, celebra a liberdade reconquistada. É história bonita, inspiradora, que Portugal conta a si próprio e ao mundo. Mas como todas as narrativas oficiais, omite tanto quanto revela. Omite as forças externas que manipularam os acontecimentos. Omite os interesses econômicos que garantiram que certo tipo de democracia emergisse e não outro. Omite as operações secretas, os financiamentos encobertos, as traições e contra-traições. Omite o papel real de homens como Spínola,
que não foram simples atores na história, mas peças em jogo muito maior. E omite, sobretudo, o que aconteceu depois. Como os que fizeram a revolução foram sistematicamente marginalizados, silenciados ou, quando necessário, eliminados. Como a democracia que emergiu foi cuidadosamente limitada para excluir possibilidades verdadeiramente transformadoras. Como Portugal foi reintegrado no sistema capitalista ocidental em termos que favoreceram interesses estrangeiros mais do que nacionais. E como todos os que tentaram resistir a esse processo, todos os que sabiam demasiado, todos os que ameaçavam contar verdade inconveniente, foram neutralizados de uma forma ou de outra. Spínola sabia, estivera lá, participara, mas também fora traído. E nos últimos anos da sua vida, decidira que era tempo de falar. Preparava manuscrito explosivo, tinha documentos guardados, contactara jornalistas de confiança, mas nunca chegou a revelar o que sabia. Morreu antes, convenientemente, e a carta que deixou, se é que realmente existiu, desapareceu. Como tantos outros documentos inconvenientes, desaparecem quando ameaçam narrativas que poderosos querem preservar. Esta é a história desse desaparecimento. É a história de general que tentou dirigir revolução e que foi ultrapassado por forças que não controlava. É a história de conspirações dentro de conspirações, de serviços secretos múltiplos jogando uns contra os outros em território português, de Portugal como campo de batalha da Guerra Fria, onde se decidiu muito mais do que o destino de país pequeno no extremo da Europa. É a história que atravessa 2 décadas. Desde abril de 74 até agosto de 96, e que continua a ter repercussões ainda hoje, porque as forças que mataram Spínola, se é que o mataram, e as evidências sugerem fortemente que sim, continuam ativas, continuam a moldar Portugal. Continuam a garantir que certas verdades permaneçam enterradas. Antônio de Spínola nascera no dia 11 de abril de 1910 em Estremoz, no coração do Alentejo. A família era da pequena nobreza provincial, com tradições militares que remontavam séculos. O pai fora oficial do exército, o avô também. Spínola cresceu respirando disciplina, hierarquia, sentido de dever e honra próprios de certa classe, que via o serviço militar não como profissão, mas como vocação quase sacerdotal. Entrou para a Academia Militar jovem, formou-se com distinção, ascendeu rapidamente na carreira. Nos anos 30 e 40, durante o período mais duro do salazarismo, Spínola foi militar leal ao regime. Não era fanático ideológico, a sua família tinha tradições mais monárquicas do que republicanas, mais conservadoras do que fascistas, mas aceitava a ordem estabelecida e servia-a competentemente. Em 1961, quando começaram as guerras coloniais em Angola, foi enviado para a África. E foi na Guiné-Bissau, onde comandou operações entre 1968 e 1973, que se tornou figura lendária. Spínola conduziu guerra não convencional na Guiné. Enquanto outros comandantes confiavam apenas em força militar bruta, ele tentava ganhar corações e mentes das populações locais. Construía escolas, hospitais, infraestruturas, promovia oficiais africanos. Tentava apresentar presença portuguesa como desenvolvimento e progresso, não como ocupação colonial. Teve sucessos militares significativos contra a guerrilha do Pai-GC, liderada por Amílcar Cabral. Mas também percebeu algo fundamental. A guerra não podia ser vencida militarmente. A maré da história estava contra Portugal. A descolonização era inevitável. Essa percepção estava na base de Portugal e o Futuro, livro que publicou em fevereiro de 1974, apenas 2 meses antes da Revolução. O livro não defendia a independência imediata das colônias, mas argumentava que o status quo era insustentável. Propunha solução política em vez de militar, negociação em vez de guerra prolongada, alguma forma de autodeterminação para as populações africanas dentro de estrutura que mantivesse laços com Portugal. Para o regime de Marcelo Caetano, que sucedera Salazar e que insistia que as províncias ultramarinas eram parte inalienável de Portugal, era heresia intolerável. Spínola foi forçado a demitir-se como vice-chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, mas o livro circulou amplamente entre oficiais.
Vendeu dezenas de milhares de exemplares, tornou-se catalisador de discussão que já fervilhava nos quartéis. Para que continuar guerra que não tinha solução militar? Por que morrer em África por regime que nem em Portugal tinha legitimidade? O movimento das Forças Armadas, que começara como protesto corporativo contra condições de carreira dos oficiais, rapidamente radicalizou-se. E quando derrubaram o regime a 25 de abril de 74, Spínola era figura inevitável para liderar transição. Mas Spínola nunca fora revolucionário. Era reformista, moderado, que queria mudança controlada. Aceitou presidência da Junta de Salvação Nacional e depois da República porque acreditava que podia dirigir processo de transição democrática sem caos, sem radicalização, preservando alguma continuidade institucional. Era ilusão. As forças desencadeadas pelo 25 de abril eram muito mais radicais do que ele imaginara. Os capitães que fizeram revolução queriam transformação profunda, não simples troca de regime autoritário por democracia burguesa. Os 7 meses de presidência de Spínola, entre maio e setembro de 74, foram de conflito constante. De um lado, o general e os setores moderados das Forças Armadas e da sociedade civil. Do outro, os capitães radicais do MFA, o Partido Comunista, a extrema-esquerda que ganhava terreno nas ruas e nas fábricas. Spínola tentou travar a radicalização. Opôs-se a nacionalizações precipitadas, defendeu descolonização gradual em vez de independência imediata. Quis convocar maioria silenciosa conservadora através de referendo. Falhou em todas as frentes. Em setembro de 74, quando tentou mobilizar apoio através de manifestação pública em Lisboa, a extrema-esquerda bloqueou estradas e impediu que as pessoas chegassem. Foi humilhação política total. Spínola demitiu-se, substituído pelo general Costa Gomes, figura muito mais próxima dos sectores radicais. Mas Spínola não desistiu. Retirou-se, mas continuou a conspirar. E em março de 75, fez movimento desesperado, tentou golpe para recuperar poder e travar deriva esquerdista que via como catastrófica. O golpe falhou espetacularmente, não tinha preparação adequada, não tinha apoio militar suficiente, foi facilmente derrotado por forças leais ao MFA. Spínola teve de fugir do país em helicóptero que o levou para a Espanha. Era final ignominioso para homem que 7 meses antes fora aclamado como o pai da democracia portuguesa. Mas era também começo de segunda fase da sua vida, a fase do exílio, da conspiração à distância, do apoio a movimentos contra-revolucionários. E foi aí que Spínola se envolveu com os serviços de inteligência estrangeiros de forma muito mais profunda e comprometedora do que durante a sua presidência. A CIA, que sempre tivera interesse em evitar que Portugal caísse na órbita comunista, viu em Spínola possível cavalo de Troia. Apoiaram-no financeiramente, facilitaram-lhe contactos, usaram-no como figura de proa para operações destinadas a desestabilizar regime português cada vez mais radical. Spínola tornara-se, consciente ou inconscientemente, peça em jogo de inteligência muito maior que ele próprio. Documentos da CIA desclassificados revelam que entre março de 75 e novembro do mesmo ano, houve múltiplas reuniões entre representantes da agência e Spínola no exílio. Discutiam-se planos para novo golpe, para apoio a grupos paramilitares de direita em Portugal, para sabotagem econômica que forçaria a mudança de regime. Spínola não era agente da CIA no sentido de ser espião remunerado. Mas era ativo útil que partilhava objetivos com a agência e que estava disposto a colaborar para os alcançar. Havia também ligações com o regime sul-africano do apartheid, que tinha interesse direto no que acontecia em Portugal. Angola e Moçambique, prestes a tornar-se independentes sob governos marxistas, faziam fronteira com África do Sul e com Rodésia. Pretória via com alarme possibilidade de bases cubanas e soviéticas nas ex-colônias portuguesas. Apoiaram Spínola esperando que ele pudesse eventualmente voltar ao poder e conduzir descolonização de forma favorável a interesses sul-africanos, ou seja, apoiando movimentos de libertação pró-ocidentais como UNITA e FNLA em Angola, em vez do MPLA marxista. Spínola aceitou esse apoio? As evidências sugerem que sim, embora sempre negasse oficialmente.
Mas havia encontros documentados, havia transferências financeiras suspeitas, havia ligações demasiado consistentes para serem coincidência. O general exilado tornara-se nódulo em rede de interesses que iam de Washington a Pretória, de Paris a Madrid, todos unidos pelo objetivo comum de impedir que Portugal se tornasse Cuba europeia. O período entre março e novembro de 1975 foi o mais radical da história portuguesa moderna. O PREC, processo revolucionário em curso, parecia imparável. Fábricas eram ocupadas pelos trabalhadores. Latifúndios no Alentejo eram expropriados e transformados em cooperativas. Bancos e seguradoras foram nacionalizados. O Partido Comunista e grupos de extrema esquerda dominavam as ruas. Havia milícias populares armadas. Parecia genuinamente possível que Portugal se tornasse república socialista. Foi nesse contexto que Spínola, do exílio, orquestrou campanha de desestabilização. Usava contactos que mantinha dentro das Forças Armadas. Nem todos os militares tinham aderido ao processo revolucionário para coordenar resistência. Apoiava grupos de direita que organizavam manifestações contra o comunismo, especialmente no norte conservador do país, e mantinha canal de comunicação aberto com potências ocidentais que seguiam com alarme crescente os acontecimentos em Portugal. Henry Kissinger, secretário de Estado americano na época, considerou seriamente intervenção militar direta em Portugal. Documentos desclassificados mostram que em reuniões do Conselho de Segurança Nacional em junho e julho de 75, discutiu-se possibilidade de NATO intervir se comunistas tomassem poder total. A base das lajes nos Açores era considerada ativo estratégico vital que não podia cair em mãos hostis. Portugal era membro da NATO. Seria a primeira vez que um país da aliança se tornaria comunista. Era inaceitável para Washington. Spínola era apresentado como alternativa credível. Tinha credenciais democráticas, afinal, fora primeiro presidente após ditadura. Tinha apoio entre sectores moderados e, crucialmente, estava disposto a trabalhar com o Ocidente. Planos foram desenhados para apoiar novo golpe liderado por Spínola, que restauraria a ordem democrática moderada em Portugal. Mas esses planos nunca foram executados porque algo inesperado aconteceu. Os militares moderados portugueses, liderados por Ramalho Eanes, moveram-se primeiro. O 25 de novembro de 75 foi contragolpe militar que derrotou os sectores mais radicais do MFA. Não foi restauração de direita, foi movimento dentro das próprias Forças Armadas que decidiu que radicalização tinha ido longe demais. Eanes e outros oficiais moderados impuseram disciplina, afastaram os elementos mais esquerdistas, abriram caminho para a democracia parlamentar convencional. Era resultado que tanto Washington como os sectores moderados portugueses queriam, mas fora conseguido internamente, sem necessidade de intervenção externa óbvia ou de regresso de Spínola. Para Spínola, foi golpe duplo. Primeiro, perdera poder em setembro de 74. Depois, falhar a tentativa de golpe em março de 75. E agora, quando finalmente o processo revolucionário era travado sem ele, tornando-o irrelevante. Os moderados que tomaram controlo, Eanes, Mário Soares, Sá Carneiro, não precisavam nem queriam Spínola. Ele estava demasiado comprometido, tinha tentado golpe, fugira do país. Era passado embaraçoso, não futuro utilizável. Spínola permaneceu em Espanha até 1976, quando foi amnistiado e pôde regressar a Portugal. Mas regressou como figura marginal, não tinha papel político. Vivia discretamente em propriedade familiar. Escrevia memórias que circulavam em versões xerocópiadas, mas que não eram publicadas oficialmente. Ocasionalmente recebia visitantes, antigos camaradas de armas, jornalistas curiosos, figuras misteriosas que chegavam em carros com vidros fumados e que não se identificavam. Uma dessas figuras misteriosas era homem que se fazia chamar apenas Carlos. Aparecia irregular, mas repetidamente, sempre sem aviso prévio. Conversava com Spínola durante horas, sempre a sós. Empregados da casa tinham instruções para não incomodar. O que discutiam nessas reuniões? Spínola nunca disse. Mas segundo investigação jornalística feita décadas depois,
Carlos era oficial de ligação dos serviços de inteligência sul-africanos que mantinha contato com elementos da extrema-direita portuguesa e que usava Spínola como fonte de informação sobre dinâmicas políticas e militares em Portugal. Por que Spínola continuaria a colaborar com serviços estrangeiros anos depois de ter perdido qualquer relevância política? A resposta pode estar em combinação de fatores. Primeiro, ideologia. Spínola genuinamente temia comunismo e via a colaboração com o Ocidente como defesa legítima contra a ameaça totalitária. Segundo, vaidade. Mesmo marginalizado, gostava de sentir que ainda era importante, que sabia coisas, que tinha papel a desempenhar. Terceiro, e mais sinistro, chantagem. Os serviços para quem trabalhara tinham informação comprometedora sobre ele, informação que podia destruir completamente a sua reputação se fosse tornada pública. Havia rumores persistentes, nunca completamente confirmados, mas também nunca definitivamente desmentidos, de que durante o período do exílio, Spínola estivera envolvido em operações ainda mais obscuras. Tráfico de armas para movimentos contra-revolucionários, financiamento de grupos paramilitares. Até planos de assassínio de figuras políticas portuguesas consideradas demasiado radicais. Eram acusações graves, feitas principalmente por setores de esquerda que tinham razões para demonizar Spínola. Mas havia fumo suficiente para sugerir que poderia haver fogo. Um documento particularmente perturbador emergiu em 1992, quando arquivos da Stasi da Alemanha Oriental foram abertos. Era relatório de agente da Stasi que operava em Portugal em 1975. O relatório mencionava que serviços ocidentais tinham lista de eliminação de figuras portuguesas que seriam mortas se comunistas tomassem poder. A lista incluía Álvaro Cunhal e outros dirigentes do PCP, mas também elementos do MFA considerados demasiado radicais. E segundo o relatório, Spínola tinha conhecimento dessa lista e não se opusera. Seria verdade? Impossível confirmar com base apenas nesse documento. A Stasi tinha interesse em pintar o Ocidente da forma mais negra possível. Mas o documento existia, estava nos arquivos, tinha todas as marcas de autenticidade e encaixava em padrão mais amplo de operações de inteligência em Portugal durante aquele período, onde, como agora sabemos, praticamente tudo era considerado aceitável para evitar vitória comunista. Spínola viveu os anos 80 e primeira metade dos 90 em relativo esquecimento. Portugal mudara. A revolução estava domesticada, o país integrara-se na comunidade europeia em 86. A democracia consolidara-se em linhas moderadas e ocidentalizadas. Já não havia medo de revolução comunista. O próprio Partido Comunista tornara-se força parlamentar marginalizada. A Guerra Fria estava a terminar. O mundo mudara, e homens como Spínola pareciam relíquias de outra era. Mas em 1995, algo mudou. Spínola, agora com 85 anos, começou a trabalhar em novo livro de memórias. Não seria versão esterilizada e autojustificativa como textos anteriores que circularam, seria revelação. Tinha decidido, segundo confiou a pequeno círculo de amigos, que era tempo de contar verdade. Sobre o que realmente acontecera em 74 e 75, sobre quem manipulara quem, sobre operações secretas, sobre traições, sobre acordos escondidos. Por que decidiu falar? Talvez porque estava velho e quisesse limpar consciência. Talvez porque via que a história estava a ser contada de forma que o marginalizava injustamente. Talvez porque finalmente compreendera que tinha sido usado por forças que não se importavam com ele ou com Portugal, apenas com os seus próprios interesses geopolíticos. Ou talvez porque estava simplesmente cansado de carregar segredos. No verão de 1995, Spínola contactou Miguel Esteves Cardoso, jornalista e escritor conhecido pela sua irreverência e independência. Marcaram um encontro na propriedade de Spínola no Alentejo. Esteves Cardoso chegou esperando entrevista convencional com o antigo presidente. Saiu horas depois, perturbado, com gravações que considerava explosivas demais para publicar sem mais corroboração. O general disse-me coisas que, se fossem verdade, mudariam completamente a nossa compreensão da transição democrática, contou Esteves Cardoso anos depois, após a morte de Spínola. Falou de reuniões secretas com agentes da CIA ainda durante a sua presidência.
Falou de acordos sobre a descolonização que foram feitos sem conhecimento do governo português oficial. Falou de operações de sabotagem econômica coordenadas por serviços estrangeiros. Falou de listas de pessoas marcadas para eliminação. Era demasiado. Eu não sabia se acreditar completamente. Parecia paranoia de velho. Mas ele tinha documentos, tinha nomes, tinha datas. Não era fantasia. Esteves Cardoso começou a verificar as alegações, contactou fontes em Washington, em Paris, em Londres, começou a encontrar confirmação de partes da história. Não de tudo. Muita coisa permanecia impossível de verificar porque os arquivos continuavam classificados, mas o suficiente para convencê-lo de que Spínola não estava simplesmente a delirar. Havia verdade substancial no que dizia, e havia perigo. Comecei a receber telefonemas estranhos, recordou Esteves Cardoso. Pessoas que não se identificavam, avisando-me para não mexer em certas coisas. Nada explicitamente ameaçador, mas a mensagem era clara. Falei com o general sobre isso. Ele riu-se. Disse que ele próprio recebia esses avisos há anos e que aprendera a ignorá-los. Mas também disse que estava a tomar precauções. Tinha cópias dos documentos guardadas em múltiplos locais. Tinha instruções deixadas com o advogado sobre o que fazer se algo lhe acontecesse. Em dezembro de 95, houve incidente inquietante. Spínola sofreu intoxicação alimentar grave que o levou ao hospital. Os médicos nunca conseguiram identificar a causa com certeza. Oficialmente foi azar, comida estragada. Mas análises toxicológicas feitas a pedido da família mostraram vestígios de substância que não deveria estar presente em comida normal. Não era veneno clássico, nada óbvio. Mas era algo que, em doses certas, causaria exatamente os sintomas que Spínola apresentou. Quando recuperou, Spínola estava ainda mais determinado. Querem silenciar-me, disse a amigos próximos, mas não vão conseguir. Vou revelar tudo antes que seja tarde demais. Intensificou o trabalho nas memórias. Contactou editores interessados em publicar obra controversial. E contactou também figuras políticas que considerava poder confiar, não muitas, porque desconfiava da maioria, para as avisar do que estava prestes a tornar público. Uma dessas figuras era Jorge Sampaio, então presidente da República. Spínola pediu reunião privada. Sampaio surpreendentemente aceitou. Encontraram-se em maio de 96 no Palácio de Belém, oficialmente para conversa informal entre dois antigos presidentes. Mas o que Spínola disse nessa reunião abalou Sampaio profundamente. Segundo o relato que Sampaio fez anos depois a confidente próximo, Spínola apresentou-lhe esboço do que planeava publicar. Eram revelações sobre colaboração de figuras ainda vivas e politicamente ativas com serviços de inteligência estrangeiros durante o PREC. Eram detalhes sobre operações de desestabilização econômica que tinham causado sofrimento real a portugueses. Eram acusações de que a transição democrática fora tutelada e controlada de forma que limitara severamente as opções verdadeiramente disponíveis ao povo português. Ele queria que eu soubesse, disse Sampaio ao confidente, porque achava que como presidente atual eu tinha direito e obrigação de saber, e também porque queria proteção. Queria que fosse público que tinha falado comigo, que eu sabia o que ele sabia. Achava que isso o tornaria mais seguro. Mas eu disse-lhe que não podia protegê-lo, que se o que dizia era verdade, havia forças muito mais poderosas do que a presidência da República envolvidas, e que devia ter muito cuidado. Spínola saiu desse encontro visivelmente perturbado. Tinha esperado mais apoio, ou pelo menos mais solidariedade de Sampaio, mas percebeu que estava sozinho. Mesmo os que acreditavam nele não estavam dispostos a arriscar confrontar interesses tão poderosos. A democracia portuguesa, que ele ajudara a nascer, revelava-se ter limites muito claros. Havia coisas que não podiam ser ditas, verdades que não podiam ser reveladas, pelo menos não sem consequências graves para quem tentasse. Em junho de 96, houve segundo incidente. Spínola estava a conduzir na estrada entre Estremoz e Évora, quando travões do carro falharam numa descida. Conseguiu parar usando travão de mão e evitou acidente grave. Mecânicos que examinaram o veículo posteriormente encontraram sabotagem clara. Tubagem de travões tinha sido parcialmente cortada, de forma que falharia após certo tempo de uso. Não era defeito mecânico.
Era tentativa de homicídio, disfarçada de acidente. Spínola fez queixa à polícia, mas a investigação foi superficial e rapidamente arquivada por falta de provas. Oficialmente, não se conseguiu determinar quando ou como a sabotagem fora feita, nem identificar suspeitos. Mas mensagem estava entregue. Os avisos já não eram súbitos. Queriam que ele percebesse que, se não parasse, seria parado permanentemente. Mas Spínola não era homem que assustasse facilmente. Tinha enfrentado guerrilhas em África, tinha sobrevivido a golpe falhado, tinha vivido exílio. Não ia ser intimidado agora. Pelo contrário, os ataques contra ele apenas reforçavam a sua convicção de que estava no caminho certo, de que havia algo importante sendo escondido, algo que justificava medidas tão extremas para o silenciar. Em julho de 96, completou o manuscrito das memórias. Eram 280 páginas de revelações densas, nomes, datas, operações. Fez 3 cópias. Uma deixou com o advogado da família com instruções de publicar se algo lhe acontecesse. Outra enviou para contacto de confiança em Paris. A terceira guardou em cofre bancário. E começou a negociar com editoras. Mas antes que qualquer contrato fosse assinado, em agosto de 96, Spínola adoeceu subitamente. Começou com dificuldade respiratória. Depois, tosse persistente. Depois, febre. Foi levado ao Hospital de Santa Maria, onde foi diagnosticado com pneumonia grave. Era complicação perigosa para homem de 86 anos com saúde já frágil. Mas tratamento deveria controlar situação. Não controlou. Spínola piorava apesar dos antibióticos, apesar do suporte respiratório. Como se houvesse algo mais além da pneumonia, algo que os médicos não conseguiam identificar ou tratar. Análises sanguíneas mostravam anomalias que não se encaixavam em quadro clínico de simples infecção pulmonar. Mas antes que pudessem investigar mais profundamente, Spínola entrou em falência respiratória aguda, foi entubado, colocado em ventilador, e a 13 de agosto morreu. A família pediu autópsia, foi recusada. A razão oficial era que causa de morte estava clara, complicações de pneumonia em paciente idoso, autópsia seria desnecessária. Mas recusa levantou suspeitas. Por que não fazer autópsia se família pedia? O que havia a esconder? E onde estava a carta que Spínola supostamente deixara? E onde estavam os documentos, as memórias que preparara? Nos dias que se seguiram à morte de Spínola, aconteceram coisas estranhas. O apartamento em Lisboa, onde mantinha escritório, foi arrombado. Nada de valor convencional foi roubado. Televisão, objetos de arte, tudo ficou intocado. Mas documentos desapareceram. Ficheiros de computador, Spínola aprendera a usar computador nos últimos anos, foram apagados profissionalmente, não simplesmente deletados, mas destruídos de forma que impossibilitava a recuperação. O cofre onde guardava papéis pessoais foi aberto por alguém que conhecia código ou que tinha equipamento profissional para o fazer. A propriedade no Alentejo também foi visitada. Empregada que lá trabalhava há décadas relatou ter visto, 2 noites após a morte do general, carros estacionados discretamente na estrada próxima. Vira silhuetas de pessoas que pareciam vigiar a casa. De manhã, quando foi abrir, notou que porta dos fundos, que estava sempre trancada, estava entreaberta. Nada obviamente perturbado, mas sensação de que alguém estivera lá, procurando algo. O advogado da família, Dr. Rui Marques, foi contactado por homem que se identificou como sendo do Serviço de Informações de Segurança. Queriam saber se Spínola deixara documentos sensíveis, se tinha preparado alguma publicação, se havia material que, por razões de segurança nacional, deveria ser classificado. Marques respondeu cautelosamente que apenas tinha testamento convencional e alguns papéis pessoais sem relevância pública. Não mencionou que Spínola lhe confiara envelope selado com instruções para apenas abrir 1 ano após a morte. Quando esse ano passou e Marques abriu o envelope, encontrou lista de nomes, algumas dezenas, e localizações onde Spínola teria escondido cópias de documentos. Mas quando tentou recuperar esses documentos, descobriu que a maioria já não estava onde deveria estar. Cofre bancário em Coimbra tinha sido esvaziado. O banco alegava ordem judicial que Marques nunca conseguiu confirmar. Contacto em Paris dissera ter entregue material que guardava a autoridades portuguesas competentes que o contactaram pouco após a morte de Spínola.
Outra cópia, que deveria estar com o jornalista amigo, desaparecera quando o apartamento desse jornalista foi assaltado mês após a morte do general. Era a operação sistemática de apagar vestígios. Alguém, e claramente não era operação amadora, mas sim profissional e coordenada, estava a garantir que o que Spínola quisera revelar nunca viesse a público. E estava a fazê-lo com recursos e autoridade que sugeriam o envolvimento de serviços de Estado, não de criminosos comuns. Miguel Esteves Cardoso, o jornalista que entrevistara Spínola, tentou publicar artigos sobre as revelações que o general lhe fizera, mas editores recusaram. Demasiado controverso, diziam, sem corroboração suficiente, risco de processos de difamação. Esteves Cardoso insistiu, ofereceu o artigo a múltiplas publicações, todas recusaram, e então começou a receber telefonemas, não ameaças explícitas, mas avisos. É melhor deixar o general descansar em paz. Há coisas que não interessam a ninguém saber. Seria pena se a sua carreira sofresse por perseguir fantasmas. Percebi que não ia conseguir publicar, disse Esteves Cardoso anos depois. Havia muro de silêncio e havia medo. Vi medo nos olhos de editores que conheço há anos. Eles queriam publicar, era história explosiva, mas foram claramente avisados para não o fazer. Por quem? Não sei, mas foi efetivo. A história foi enterrada. Família de Spínola também foi silenciada, embora de forma mais subtil. Não houve ameaças diretas, mas houve insinuações de que se fizessem escândalo, se falassem publicamente sobre suspeitas de que Spínola não morrera de causas naturais, haveria revelações comprometedoras sobre o general. Não especificavam que revelações, mas a implicação era clara. Todos têm segredos, e Spínola não era exceção. Se a família insistisse em investigação, esses segredos viriam a público e manchariam memória que prefeririam preservar. E assim, gradualmente o caso foi sendo esquecido. Spínola teve funeral oficial, discursos honrosos sobre papel na transição democrática, reconhecimento do seu lugar na história. Mas a verdade sobre como morreu e o que levou para o túmulo permaneceu enterrada. Durante anos, apenas rumores circulavam em certos círculos, jornalistas investigativos, antigos militares, pessoas ligadas a serviços de informação. Sussurrava-se que Spínola fora assassinado, que sabia demasiado, que ia revelar operações que ainda hoje eram sensíveis. Mas sem provas concretas, sem documentos, sem testemunhos públicos, os rumores permaneciam apenas isso, rumores. E Portugal, ocupado com presente e futuro, não tinha particular interesse em escavar passados incômodos. A transição democrática era a história de sucesso que o país contava a si próprio. Não havia apetite para complicar essa narrativa com revelações de manipulação estrangeira, de traições e contra-traições, de violência nos bastidores. Em 2001, 5 anos após a morte de Spínola, jornalista brasileiro conseguiu acesso a documentos da CIA recentemente desclassificados sobre Portugal nos anos 70. Entre eles, encontrou memorando datado de julho de 96, mês antes da morte de Spínola, onde se referia a problema Spínola e necessidade de geri-lo apropriadamente. O memorando não especificava o que significava gerir, mas o timing era inquietante. Era prova de que CIA estava a monitorizar Spínola até ao fim, que o considerava problema. O jornalista tentou aprofundar, pediu mais documentos. Foi informado de que documentos relacionados com operações sensíveis em Portugal permaneciam classificados por razões de segurança nacional. Não especificaram que operações, não explicaram por que ainda eram sensíveis um quarto de século depois. Simplesmente recusaram acesso. Era padrão familiar. Sempre que se aproximava de verdade sobre o que realmente acontecera em Portugal nos anos 70, portas fechavam-se. Arquivos tornavam-se inacessíveis. Testemunhas calavam-se ou morriam convenientemente antes de falar. Em 2007, antigo oficial da PIDE-DGS que vivera todo o período da transição, publicou memórias sob pseudônimo. No livro, há capítulo sobre Spínola. O autor afirma que após o golpe falhado de março de 75, PIDE-DGS, então já rebaptizada como DGS, mas ainda com muitos dos mesmos quadros, manteve vigilância sobre Spínola mesmo durante exílio. Tinham dossiê sobre ele. Sabiam das suas reuniões com agentes estrangeiros. Tinham fotos, gravações, documentos. E mais perturbador,
O autor afirma que esse dossiê não desapareceu com o desmantelamento formal da DGS. Foi preservado, junto com muitos outros, pelos serviços de informação que sucederam à polícia política. Está algures em arquivo secreto, classificado a nível que apenas punhado de pessoas tem acesso, e contém não apenas informação sobre atividades de Spínola nos anos 70, mas também monitorização continuada até 1996. Monitorização continuada até 96. Até ao ano da morte. O autor não diz explicitamente que Spínola foi assassinado, mas a implicação fica a pairar. Se estava a ser monitorizado até ao fim, se era considerado ameaça, se tinha informação que serviços consideravam sensível, não seria lógico que tomassem medidas para o silenciar permanentemente? Em 2013, 17 anos após a morte de Spínola, aconteceu algo que reabriu brevemente o caso. Um antigo enfermeiro do Hospital de Santa Maria, já reformado e a viver no Algarve, contactou jornalista investigativa com história perturbadora. Ele estivera de serviço no turno da noite quando Spínola dera entrada na unidade de cuidados intensivos em agosto de 96. Nunca esqueci aquela noite, disse o enfermeiro, identificado apenas como Fernando, em entrevista que foi gravada, mas nunca transmitida na íntegra. Havia algo estranho desde o início. O general chegou consciente, falava, embora com dificuldade respiratória, mas não parecia estar à morte. Já tinha visto muitos casos de pneumonia grave. Aquilo era diferente. Os sinais vitais eram erráticos de forma que não fazia sentido. E havia ordens médicas que me pareceram inadequadas. Fernando não era médico e na altura não questionou. Mas décadas depois, com experiência acumulada, olhando para trás, percebia que o tratamento dado a Spínola não fora o protocolo standard. Administraram sedação muito forte muito cedo. Normalmente, tenta-se manter paciente consciente o máximo possível para monitorizar estado, mas com ele foi o contrário. Sedaram-no pesadamente quase imediatamente, e houve injeção que não estava nas ordens escritas. Lembro-me porque estranhei. O médico disse-me que era protocolo especial por ser figura pública para evitar agitação, mas não fazia sentido. E havia mais. Durante a noite apareceram visitantes que não eram família. Homens de fato escuro que se identificaram vagamente como sendo de segurança, mas que não mostraram credenciais oficiais. Ficaram no corredor durante horas. Um deles entrou na sala de cuidados intensivos, alegando que precisava confirmar a identidade do paciente. Foi permitido entrar apesar de ser violação clara de protocolos. Ficou sozinho com Spínola durante talvez 5 minutos. Quando saiu, continuou Fernando, tinha ar satisfeito, como se tivesse verificado o que viera verificar, e minutos depois o estado do general piorou dramaticamente. Os monitores começaram a apitar. Entramos em código de emergência, mas já não havia nada a fazer. Foi muito rápido, demasiado rápido para a progressão natural de pneumonia. Um momento estava estável, o seguinte estava em paragem cardiorrespiratória. Fernando tentou falar na altura. Com quem? Eu era enfermeiro júnior. O médico responsável era figura sênior, respeitada. Os homens de fato escuro claramente tinham autoridade. Se eu fizesse ondas, no mínimo seria despedido. E tinha família para sustentar. Por isso calei-me, mas nunca esqueci. E quando soube anos depois que havia suspeitas sobre a morte, que o general estava a trabalhar em revelações sensíveis, tudo fez sentido. A jornalista que recebeu este testemunho tentou verificá-lo. Contactou o hospital pedindo registros médicos de Spínola. Foi informada de que registros desse período tinham sido extraviados durante reorganização de arquivos. Tentou contactar o médico que tratara Spínola. Descobriu que morrera em 2002 de ataque cardíaco. Tentou encontrar outros profissionais de saúde que estivessem de serviço naquela noite. 3 recusaram falar. 2 não foram localizados. Um concordou em falar off the record e confirmou partes da história de Fernando, mas recusou testemunho gravado ou identificado. Havia ordens de cima para tratar aquele caso com discrição especial, disse esta fonte anônima. Não me explicaram por quê. Mas era claro que não era apenas porque era ex-presidente, havia algo mais. E sim, houve pessoas que não eram família nem amigos que tiveram acesso ao paciente de forma irregular, mas ninguém questionou. Havia a atmosfera de... não sei bem como descrever. De que não se devia fazer perguntas.
A jornalista preparou reportagem baseada nestes testemunhos. Mas antes de publicar, foi contactada por advogado representando interesses não especificados, que ameaçou processo por difamação se publicasse acusações infundadas que mancham memória de profissionais de saúde e instituições do Estado. A reportagem foi retida pelos editores. Eventualmente, versão muito diluída foi publicada, mencionando apenas vagamente questões levantadas sobre circunstâncias da morte, sem detalhes comprometedores. Fernando, o enfermeiro que falara, recebeu visita. 2 homens que se identificaram como sendo da Procuradoria, embora não mostrassem identificação adequada. Queriam esclarecer o que ele dissera à jornalista. Sugeriram que memórias de eventos de 17 anos antes podiam ser pouco fiáveis. Que fazer acusações sem base sólida podia ter consequências legais para ele. Deixaram claro que seria melhor para todos se ele se retractasse. Fernando retractou-se publicamente. Disse que fora mal interpretado, que não sugerira nada de ilegal, que respeitava completamente os profissionais envolvidos, mas, privadamente a amigos, disse: fizeram-me ter medo, não apenas por mim, mas pela família. Há coisas que é melhor não mexer. Portugal mudou em muitas formas, mas há estruturas de poder que continuam iguais, e essas estruturas não gostam quando se tenta expor o que fazem nas sombras. O caso Spínola voltou a ser arquivado, mas não desapareceu completamente. Permaneceu na consciência de pequeno círculo de investigadores, jornalistas, historiadores que sabiam que havia ali história por contar. E esperavam oportunidade, esperavam que eventualmente documentos fossem desclassificados, testemunhas decidissem falar sem medo, verdade emergisse. Essa oportunidade pareceu surgir em 2016, 20 anos após a morte de Spínola. A ativista que trabalhava em transparência governamental submeteu pedido formal de acesso a todos os documentos relacionados com o general Antônio de Spínola entre 1995 e 1996, mantidos por serviços de informação portugueses. Era direito legal sob lei de acesso à informação. O pedido foi recusado. A justificação foi extraordinária. Os documentos solicitados, caso existam, estão classificados ao abrigo de proteção de fontes e métodos de serviços de informação. A divulgação poderia comprometer operações de segurança nacional em curso e relações com serviços de informação estrangeiros. Acesso negado. Operações em curso? 20 anos depois? Como poderia a morte de Spínola estar relacionada com operações em curso em 2016? A menos que o que ele soubesse, o que quisera revelar, permanecesse sensível. A menos que as redes de influência e as operações que existiam nos anos 70 continuassem ativas, apenas com novos disfarces. A menos que revelar como Spínola morreu implicasse expor estruturas que continuavam operacionais. O ativista recorreu da decisão, o recurso foi igualmente negado. Tentou levar caso a tribunal. O tribunal decidiu a favor do Estado, confirmando que serviços de informação têm direito de manter sigilo sobre operações sensíveis sem limite temporal se considerarem que segurança nacional está em jogo. Era derrota total para a transparência. Mas a própria veemência da recusa revelava algo. Se Spínola tivesse realmente morrido de causas naturais, de simples pneumonia em homem idoso, por que classificar documentos sobre ele? O que havia nos arquivos dos serviços de informação que era tão sensível que não podia ser revelado 2 décadas depois? A recusa em dar acesso era, em si mesma, admissão implícita de que havia algo a esconder. Para compreender por que a morte de Spínola permanecia tão sensível décadas depois, é necessário entender o que ele realmente sabia e ameaçava revelar. As pistas estão espalhadas em fragmentos, conversas que teve, esboços de manuscritos que circularam em cópias incompletas, testemunhos de pessoas com quem falou nos últimos meses de vida. Juntando essas peças, emerge imagem perturbadora de operações que foram muito além do que a história oficial admite. Spínola sabia, por exemplo, sobre a Operação Águia. Era nome de código de operação conjunta CEA-SDSE, que funcionou entre março e novembro de 75 com o objetivo de impedir tomada de poder comunista em Portugal. Oficialmente, esta operação nunca existiu.
Mas documentos parcialmente desclassificados confirmam que algo com características muito semelhantes existiu. Envolvia financiamento de partidos moderados, principalmente o Partido Socialista de Mário Soares, através de canais indiretos. Envolvia operações de propaganda, incluindo criação de jornais anticomunistas financiados secretamente. E envolvia, segundo Spínola afirmava, sabotagem econômica deliberada. A sabotagem econômica era particularmente sinistra. A ideia era criar caos econômico que seria atribuído aos comunistas e aos radicais, tornando-os impopulares. Incluía interrupção de cadeias de abastecimento, manipulação de mercados financeiros, fuga de capitais orquestrada, greves em sectores estratégicos provocadas por sindicatos infiltrados. Portugal, nos meses do PREC, viveu crise econômica severa. A narrativa oficial era que era consequência inevitável de revolução, de nacionalizações, de instabilidade. Mas, segundo Spínola, parte significativa da crise foi artificialmente criada ou amplificada por operações secretas destinadas a desacreditar governo revolucionário. Spínola tinha documentos sobre isto? Aparentemente, sim. Tinha correspondência, tinha registros de reuniões, tinha nomes de agentes envolvidos e ameaçava tornar tudo público. Isso explicaria por que serviços de informação, tanto portugueses como estrangeiros, tinham interesse em o silenciar. Porque não era apenas história antiga. Era precedente perigoso. Admitir que tinham feito isto em Portugal nos anos 70 seria admitir que podiam fazer em qualquer lugar, a qualquer momento. Era expor métodos que continuavam a usar. Mas havia mais. Spínola também sabia sobre conexões entre certos elementos da extrema-direita portuguesa e redes internacionais muito mais sinistras. Nos anos 70, Europa viveu onda de terrorismo de extrema-direita ligado à estratégia conhecida como tensão. A ideia era criar caos através de actos terroristas que seriam atribuídos à esquerda, justificando repressão autoritária. Itália teve a estratégia da tensão, que resultou em bombas, massacres, anos de chumbo. A Operação Gládio, rede Stay Behind da NATO, estava implicada em algumas destas operações. Portugal teve a sua própria versão, menos conhecida, mas não menos real. Houve bombas em Lisboa e Porto durante o PREC. Oficialmente foram atribuídas à extrema-esquerda ou a conflitos entre facções revolucionárias. Mas, segundo o que Spínola aparentemente dizia, algumas dessas bombas foram obra de grupos de extrema-direita ligados a elementos da antiga PIDE e apoiados por serviços estrangeiros. O objetivo era criar clima de medo e caos que favoreceria intervenção militar ou, pelo menos, moderação forçada do processo revolucionário. Spínola tinha provas disto? Tinha nomes de pessoas envolvidas, algumas das quais continuavam ativas em política ou negócios portugueses nos anos 90? Se sim, isso explicaria o pânico que as suas ameaças de publicação causaram. Não era apenas expor o passado, era comprometer o presente. Era destruir reputações, era potencialmente levar a processos criminais contra pessoas poderosas que tinham cuidadosamente escondido o seu papel em operações terroristas. E havia a questão das colônias, especialmente de Angola. Spínola tinha visão muito específica para Angola, nem independência imediata nem manutenção do colonialismo, mas solução intermediária de federação ou autonomia progressiva. Foi derrotado nesta visão. Angola tornou-se independente precipitadamente em novembro de 75, mergulhando imediatamente em guerra civil que durou 27 anos. Mas, segundo fragmentos do que Spínola preparava revelar, a forma como a independência foi conduzida não foi acidente nem inevitabilidade histórica. Foi resultado de manipulações deliberadas. Havia interessados em que Angola colapsasse em caos. A África do Sul do apartheid queria Angola fraca e dividida, não forte e unida sob governo que pudesse apoiar a ANC. Os Estados Unidos queriam negar Angola aos soviéticos, mas se não conseguissem isso, preferiam Angola em guerra civil permanente a Angola estável sob MPLA. Até a União Soviética e Cuba, que apoiavam o MPLA, tinham interesse em guerra prolongada que lhes desse influência duradoura. E dentro de Portugal, havia forças que queriam descolonização rápida e caótica, porque facilitava certos negócios, tráfico de diamantes, exploração ilegal de recursos, armas. Spínola conhecia detalhes destes jogos todos porque participara neles.
Durante o exílio, fora intermediário em negociações sobre Angola. Encontrara-se com representantes de todos os movimentos de libertação, com agentes sul-africanos, com elementos da CIA. Tinha visão privilegiada de como o destino de país inteiro foi decidido em salas escuras, por pessoas que não tinham interesse genuíno no bem-estar do povo angolano, apenas em interesses geopolíticos e econômicos próprios. E nos anos 90, quando Angola ainda sangrava em guerra interminável, decidira que era tempo de revelar como aquele desastre fora orquestrado. Isto também explicaria por que serviços sul-africanos teriam interesse em o silenciar. Mesmo após fim do apartheid em 1994, havia figuras do antigo regime que permaneciam influentes. Revelações sobre o papel que desempenharam em desestabilizar Angola não seriam bem-vindas, e tinham meios e experiência para lidar com testemunhas inconvenientes. A África do Sul do apartheid tinha um dos serviços de inteligência mais sofisticados e brutais do mundo. Assassínios disfarçados de mortes naturais eram especialidade. Um fragmento particularmente perturbador do material de Spínola, que circulou, referia-se à Operação Fênix. Era nome que surgira em vários contextos, mas cujo significado exato nunca foi esclarecido. Segundo o que Spínola escrevera, Fênix era plano de contingência desenvolvido em 1975 para intervenção militar direta em Portugal se comunistas tomassem poder. Envolvia não apenas forças da NATO, mas também mercenários, grupos paramilitares portugueses exilados e até elementos das Forças Armadas sul-africanas. O plano nunca foi executado porque o 25 de novembro de 75 resolveu a situação internamente. Mas Spínola afirmava que elementos da Operação Fênix permaneceram ativos como rede de influência e intervenção que continuava a operar em Portugal e nas ex-colônias. Era Estado dentro do Estado, estrutura paralela que respondia não a governos democráticos eleitos, mas a interesses geopolíticos e econômicos transnacionais. E Spínola, que fora parte desta estrutura, que conhecia os seus membros e métodos, ameaçava expor tudo. Se isto era verdade, e a veemência com que tentaram impedir publicação sugere que pelo menos parte era, então morte de Spínola não foi apenas sobre silenciar velho com memórias inconvenientes, foi sobre proteger estrutura operacional ativa. Foi sobre garantir que certas redes de poder permanecessem na sombra, foi sobre defender sistema de influência e controlo que transcende governos individuais e que opera há décadas. A autópsia que nunca foi feita a Spínola poderia ter revelado muito. Toxicologia moderna é capaz de detectar venenos sofisticados que deixam rastros mínimos, mas que causam falência orgânica que imita doenças naturais. Há substâncias desenvolvidas especificamente por serviços de inteligência durante a Guerra Fria que provocam ataques cardíacos ou insuficiência respiratória indistinguíveis de causas naturais, a menos que se procure especificamente por elas. E mesmo quando se procura se o corpo foi cremado ou enterrado a tempo suficiente, torna-se impossível confirmar. O corpo de Spínola foi cremado poucos dias após a morte, aparentemente por decisão da família. Mas houve pressão externa para essa escolha. A cremação era incomum em família tradicionalmente católica como a de Spínola. Normalmente prefeririam enterro convencional em jazigo familiar. Por que escolheram cremação desta vez? Segundo rumores nunca confirmados, houve sugestão forte de autoridades de que cremação seria mais apropriada dadas as circunstâncias. Que circunstâncias? Nunca foi explicado. Com corpo cremado, qualquer possibilidade de exame post-mortem futuro desaparecia. Se décadas mais tarde emergissem provas de assassínio, se houvesse pressão para reabrir caso, seria impossível fazer testes definitivos. Era apagar evidência de forma permanente. E o timing, cremação rápida antes que família processasse completamente o choque da morte, antes que questões fossem levantadas, sugeria premeditação. Em 2018, investigador espanhol especializado em operações de serviços secretos durante Guerra Fria publicou livro sobre assassínios políticos disfarçados de mortes naturais. Incluía capítulo sobre casos suspeitos em democracias europeias pós-transição. Entre eles estava Spínola. O autor não tinha provas definitivas, mas apresentava padrão.
Figura política com conhecimento sensível, preparando revelações, sofre súbita deterioração de saúde, morre em circunstâncias que, embora oficialmente naturais, apresentam anomalias quando examinadas de perto, documentos e evidências. Desaparecem após morte, a investigação é bloqueada ou superficial. O padrão encaixava não apenas em Spínola, mas em vários outros casos em Portugal e noutros países. Sugerir que todos foram assassinados seria teoria da conspiração excessiva, mas sugerir que alguns foram, que métodos existiam e eram usados quando necessário, não era teoria da conspiração. Era facto histórico documentado. Serviços de inteligência tinham e têm capacidade de eliminar pessoas de formas que não deixam provas óbvias. Fizeram-no inúmeras vezes durante a Guerra Fria. Por que parariam após? Havia precedentes em Portugal. Humberto Delgado, general opositor do salazarismo que fugira para o exílio, foi assassinado pela PIDE em Espanha em 1965. Foi morto com tiros, sem subtileza. Mas isso era durante ditadura, onde não havia pretensão de legalidade. Em democracia, métodos tinham de ser mais sofisticados. Não se matava com pistolas. Matava-se com substâncias não detectáveis, com acidentes arranjados, com doenças induzidas. E Spínola, que conhecia estes métodos porque trabalhara com serviços que os usavam, sabia bem que estava em perigo. Por isso, deixara as salvaguardas, documentos em múltiplos locais, instruções a advogados, avisos a jornalistas. Mas subestimara a eficácia de operação para neutralizá-lo. Todos os locais onde guardara cópias foram comprometidos. Todas as pessoas que deveriam guardar material foram contactadas e convencidas ou intimidadas a entregar tudo. Foi operação limpa, profissional, que não deixou vestígios úteis, mas não foi perfeita. Nunca é. Sempre há algo que escapa. No caso de Spínola, o que escapou foram testemunhos de pessoas que falaram com ele, memórias fragmentadas do que disse e, sobretudo, o facto óbvio de que recusa em permitir investigação ou divulgação de documentos era em si mesma admissão implícita de que havia algo a esconder. José Medeiros Ferreira, historiador e político que conhecera Spínola e que mantivera contato ocasional com ele nos anos 90, disse em entrevista de 2005: "O general estava obcecado com a ideia de que tinha sido traído, de que fora usado por forças que não serviam Portugal. Falava frequentemente de marionetistas, de jogos de sombras. Podia parecer paranoia, mas conhecendo o que sei agora sobre operações de influência em Portugal durante a transição, percebo que não era paranoia. Era a realidade que ele via claramente e que tentou expor. Ramalho Eanes, o general que liderara o 25 de novembro de 75 e que depois foi presidente da República, tinha relação complicada com Spínola, fora adversário político dele. Mas anos depois, quando lhe perguntaram sobre a morte de Spínola, respondeu cripticamente: "Há mortes convenientes. Convenientes para muita gente. Não tenho provas de nada, mas tenho 50 anos de experiência em como certas estruturas funcionam. E sei que quando alguém se torna inconveniente demais, há formas de resolver o problema." Era o mais próximo que figura da sua estatura podia chegar de acusar serviços de assassínio sem fazer acusação explícita. Eanes sabia, ou pelo menos suspeitava fortemente. Mas também sabia que não tinha provas que resistissem a tribunal. E sabia que fazer acusações sem provas apenas resultaria em ser ridicularizado ou processado. Por isso, limitava-se a insinuações que os que sabiam interpretar compreendiam. Álvaro Cunhal, líder do Partido Comunista, morreu em 2005. Nos últimos anos de vida, escreveu memórias extensas sobre período revolucionário. Há capítulo sobre Spínola, onde escreve: "Era adversário, representava forças conservadoras que tentaram travar revolução. Mas foi também, à sua maneira, patriota que acreditava servir Portugal. E nos últimos anos de vida, parece ter percebido que tinha sido instrumento de interesses que não eram portugueses. Quis redimir-se revelando verdade. Não foi permitido." Cunhal não elabora. Mas escolha de palavras é significativa. Não foi permitido. Não diz não teve tempo. Não diz morreu antes. Diz não foi permitido. É sugestão clara de que morte não foi natural, que foi impedimento deliberado. Vindo de Cunhal, que escolhia palavras cuidadosamente e que tinha acesso a informações através de canais próprios do PCP e de contactos internacionais,
Tinha peso. Em 2020, 24 anos após morte de Spínola, neta do general deu entrevista rara. Tinha sido criança quando ele morreu, mas guardava memórias. O avô estava com medo nos últimos meses, disse. Não nos dizia por quê, mas percebia-se. Verificava portas e janelas repetidamente. Perguntava sempre quem estava ao telefone antes de atender. Dizia coisas estranhas como: se algo me acontecer, não foi acidente. Na altura não compreendíamos, pensávamos que estava a ficar senil. Mas depois, com tudo o que se soube, percebemos que tinha razões concretas para o medo. A família nunca exigiu investigação formal? Foram desencorajados, admitiu a neta. Não por ameaças explícitas, mas por pressão, aviso de que seria melhor não fazer ondas, e medo também. Se realmente tinham matado o avô, que garantia havia de que não fariam mais mal se família fizesse escândalo? É horrível admitir, mas há impotência diante de poderes tão grandes. Pessoas normais não conseguem enfrentar serviços de Estado, serviços estrangeiros, redes de influência que operam acima da lei. Era confissão triste, mas honesta. Democracia tem limites. Há estruturas de poder que operam nas sombras e que cidadãos comuns não conseguem responsabilizar. Sistema judicial funciona para crimes convencionais. Mas quando o crime é cometido por ou com cumplicidade de elementos do Estado, quando envolve segredos de Estado e relações internacionais sensíveis, sistema não funciona. Não há justiça porque não há vontade política de fazer justiça, e todos sabem disso, por isso calam-se e conformam-se. A questão central permanece. Quem tinha mais a ganhar com o silenciamento permanente de Spínola? A resposta não é simples porque havia múltiplos atores, com múltiplos interesses sobrepostos, mas analisando as peças disponíveis, emerge hierarquia de suspeitos. No topo estão os serviços de inteligência estrangeiros, principalmente a CIA, mas também outros serviços ocidentais que operaram em Portugal durante o PREC. Spínola tinha conhecimento direto das suas operações. Tinha nomes de agentes, tinha detalhes de métodos, tinha documentação de financiamentos ilegais e de manipulações que violavam soberania portuguesa. Revelar isto não apenas envergonharia essas agências, como estabeleceria precedente perigoso. Outros países poderiam começar a examinar mais de perto interferências semelhantes nos seus próprios processos políticos. A CIA, em particular, tinha histórico extenso de eliminar testemunhas inconvenientes. O programa MK-Ultra desenvolvera métodos sofisticados de assassínio não detectável. Substâncias como saxitoxina podiam induzir paragem cardíaca ou respiratória que parecia completamente natural. Técnicas de envenenamento por contato, por injeção disfarçada, por contaminação de comida ou medicamentos eram parte do arsenal standard. E Portugal não era território desconhecido. Tinham operado extensivamente ali nos anos 70, mantinham contatos e ativos locais, mas serviços americanos raramente operavam sozinhos em Europa. Trabalhavam através de redes locais, de stay-behind networks, que tinham sido estabelecidas durante Guerra Fria. Em Portugal, como noutros países, havia rede de elementos ligados à antiga PIDE, a militares de direita, a estruturas de poder econômico que tinham sobrevivido à transição democrática. Estes elementos serviriam como executores locais de operação que fora decidida noutro lugar. Havia também atores portugueses com interesses próprios em silenciar Spínola. Figuras políticas que tinham colaborado com serviços estrangeiros durante PREC e que depois construíram carreiras respeitáveis em democracia não queriam que essa colaboração fosse exposta. Empresários que tinham feito fortunas durante caos da descolonização através de métodos questionáveis não queriam atenção sobre como exatamente adquiriram os seus ativos, elementos dos próprios serviços de informação portugueses que tinham coisas no passado que preferiam manter enterradas. Portugal nos anos 90 vivia consenso político baseado em não olhar demasiado de perto para o passado. Tinha havido amnistias, tinha havido esforços de reconciliação nacional, tinha havido decisão tácita de focar no futuro e não escavar demasiado no que acontecera durante transição. Spínola ameaçava esse consenso, ameaçava reabrir feridas que se preferia pensar estarem curadas. E havia muita gente, de todos os lados do espectro político, que tinha interesse em manter o passado enterrado. Então, a operação contra Spínola foi provavelmente colaboração.
Serviços estrangeiros forneceram expertise técnica e recursos. Elementos locais forneceram acesso, facilitaram execução, garantiram que investigação posterior seria bloqueada. Foi conspiração no sentido literal, pessoas conspirando juntas para objetivo comum. Não foi operação massiva envolvendo centenas de pessoas. Foi pequena, discreta, envolvendo talvez dúzia de indivíduos em posições-chave. Mas foi efetiva. O método mais provável foi envenenamento durante hospitalização. Spínola já estava doente. Pneumonia era real, mas foi agravada artificialmente. Substância introduzida que comprometeu ainda mais capacidade respiratória, que causou falência de órgãos progressiva, que médicos interpretaram como complicações naturais de doença base. Os visitantes não identificados que estiveram no hospital, que tiveram acesso ao paciente, foram os executores. Profissionais com treino médico suficiente para saber exatamente o que fazer. Seria possível provar isto agora? Provavelmente não. Corpo foi cremado. Registros médicos desapareceram ou foram adulterados. Testemunhas foram silenciadas ou morreram de causas genuinamente naturais nas décadas que passaram. Documentos permanecem classificados. E mesmo se tudo fosse revelado, quem seria responsabilizado? Agentes que executaram a operação fizeram-no sob ordens. Quem deu ordens estava em país estrangeiro, protegido por imunidade diplomática ou simplesmente por fato de ser impossível provar cadeia de comando. É impunidade característica de crimes de Estado. Todos sabem, ou pelo menos suspeitam, mas não há justiça possível porque sistema judicial não tem meios nem vontade de processar estruturas de poder. É uma das realidades mais sombrias de democracias modernas. Continuam a existir estados dentro de estados, estruturas de poder que operam acima da lei, que fazem o que julgam necessário para defender segurança nacional ou outros interesses considerados supremos e que nunca são responsabilizadas. O caso Spínola é exemplo particularmente claro disso. Não porque seja único, há muitos outros semelhantes em múltiplos países. Mas porque é bem documentado em termos de motivação e contexto, mesmo que execução específica permaneça obscura. Sabemos que Spínola tinha informação sensível. Sabemos que ameaçou revelá-la. Sabemos que morreu subitamente em circunstâncias suspeitas. Sabemos que evidências foram sistematicamente destruídas ou ocultadas. Sabemos que investigação foi bloqueada. E sabemos que múltiplos atores tinham interesse em o silenciar. A única coisa que não sabemos com certeza absoluta é se foi realmente assassínio ou se foi coincidência extraordinária. Homem velho que morreu de causas naturais precisamente quando planeava revelações que incomodavam muita gente poderosa e cujos documentos coincidentemente desapareceram todos após morte. É possível, mas requer acreditar em coincidências empilhadas sobre coincidências, e como dizia Ian Fleming, autor de James Bond que trabalhara em inteligência britânica, uma vez é acidente, 2 vezes é coincidência. 3 vezes é ação inimiga. No caso Spínola, há muito mais do que 3 coincidências, há dúzias, e quando se juntam todas, quando se examina o padrão completo, conclusão mais razoável é que não foi coincidência, foi operação. Foi assassínio político disfarçado de morte natural. Foi silenciamento de testemunha que sabia demasiado e que estava prestes a falar. E continua a ser encoberto até hoje porque estruturas que o mataram continuam ativas. Nomes mudaram, gerações passaram, mas redes de influência e métodos de operação permanecem fundamentalmente os mesmos. Revelar o que aconteceu a Spínola seria revelar como essas estruturas funcionam, e isso aparentemente continua a ser inaceitável 1/4 de século depois. Para a família de Spínola, para os que o conheceram, para historiadores que tentam compreender transição democrática portuguesa, a frustração permanente de saber que verdade completa provavelmente nunca será conhecida. Podem suspeitar, podem juntar peças, podem ver padrão. Mas nunca terão prova definitiva que resistiria a tribunal ou que forçaria a admissão oficial. É injustiça permanente. Mas é também realidade de viver em sociedades onde o poder real não está totalmente subordinado à lei, onde há zonas de sombra, onde diferentes regras aplicam, onde razão de Estado justifica actos que seriam crimes se cometidos por cidadãos comuns. Spínola sabia disso. Vivera nesse mundo durante toda a carreira.
Mas no fim, quis sair da sombra, quis contar verdade, e pagou o preço que todos os que tentam expor o que deveria permanecer escondido arriscam pagar. Não é mártir no sentido convencional. As suas próprias mãos não eram limpas, participaram em muita coisa questionável. Mas foi vítima. Vítima de sistema que não tolera dissidência de dentro, que pune traição de segredos, mesmo quando esses segredos são crimes que deveriam ser expostos. A história de Antônio de Spínola não termina com a sua morte. Continua através das questões que deixou sem resposta, das verdades que tentou revelar e que permanecem escondidas, do exemplo que constitui sobre os limites reais da democracia portuguesa. Cada vez que alguém tenta investigar o período da transição democrática e encontra portas fechadas, arquivos inacessíveis, testemunhas silenciosas, está a deparar-se com o mesmo sistema que silenciou Spínola. Em 2024, quase 3 décadas após a morte do general, jovem historiadora chamada Rita Almeida decidiu fazer a sua tese de doutoramento sobre operações de influência estrangeira em Portugal durante o PREC. Era tema ambicioso, potencialmente explosivo. O orientador avisou-a de que seria difícil obter fontes primárias. Mas Rita estava determinada. Começou por arquivos portugueses, encontrou muito material sobre aspectos econômicos e sociais da Revolução, sobre movimentos políticos, sobre legislação. Mas quando tentou aceder a documentos dos serviços de informação do período, encontrou muro, tudo classificado. Pediu desclassificação para fins acadêmicos, negado, recorreu, negado novamente. A justificação era sempre a mesma, proteção de fontes e métodos que permaneciam sensíveis. Tentou arquivos estrangeiros. Nos Estados Unidos, através de Freedom of Information Act, conseguiu aceder a alguns documentos da CIA sobre Portugal que tinham sido desclassificados, mas eram fortemente censurados, com parágrafos e páginas inteiras apagadas. E os documentos mais interessantes, os que lidavam com operações sensíveis, permaneciam totalmente classificados. Em França, conseguiu pouco mais. Os arquivos do SDET eram ainda mais herméticos que os americanos. Rita tentou abordagem diferente, procurou pessoas que tinham vivido o período. Contactou antigos militares do MFA, antigos dirigentes políticos, jornalistas que cobriram os acontecimentos. Muitos recusaram falar. Os que aceitaram eram cautelosos, falavam em generalidades, evitavam detalhes comprometedores. Era como se houvesse código de silêncio que todos respeitavam, geração inteira que decidira colectivamente não contar certas coisas. Mas houve exceções. Um antigo capitão do MFA, já com mais de 70 anos, reformado e vivendo discretamente no interior, aceitou falar sob condição de anonimato. Contou a Rita sobre reuniões de que participara, onde se discutiam abertamente infiltrações de serviços estrangeiros no movimento revolucionário. Falou de como alguns militares que pareciam radicais eram na realidade informadores. Falou de operações que foram sabotadas porque a informação vazara antes. E falou de Spínola. O general era figura complicada, disse o antigo capitão. Era conservador, queríamos afastá-lo, mas não era traidor no sentido simples. Ele acreditava genuinamente que estava a salvar Portugal do comunismo. O problema é que, para fazer isso, aliou-se com forças que não tinham interesse em Portugal, apenas nos seus próprios jogos geopolíticos, e quando percebeu isso, já era tarde, estava comprometido, sabia demasiado. Não podia simplesmente sair. Rita perguntou se acreditava que Spínola fora assassinado. O capitão ficou em silêncio durante longo tempo antes de responder. Não tenho provas, mas tinha colegas que trabalhavam em contra-inteligência nos anos 90. Diziam que serviços mantinham vigilância sobre Spínola até ao fim, que havia preocupação com o que ele podia revelar, e um deles, numa noite de copos, disse-me que o problema foi resolvido de forma permanente. Não elaborou. Mas o que mais poderia significar? Rita incluiu este testemunho na tese, cuidadosamente anonimizado, mas quando submeteu o trabalho para a defesa, recebeu feedback inesperado. Um dos membros do júri, professor sênior com ligações ao establishment político, sugeriu fortemente que removesse as seções mais controversas. É especulação sem provas sólidas, argumentou. Vai prejudicar a sua carreira acadêmica futura fazer acusações infundadas contra instituições do Estado. Rita resistiu inicialmente,
Mas depois recebeu telefonema de pessoa que se identificou como sendo de segurança institucional. Foi conversa polida, mas ameaçadora. Disseram-lhe que estava a meter-se em assuntos sensíveis, que seria no seu melhor interesse focar noutros aspectos da transição democrática. Quando ela protestou invocando liberdade acadêmica, responderam que liberdade tem limites quando segurança nacional está em jogo. Assustada, Rita consultou o orientador. Ele aconselhou-a a ceder. Não vale a pena, disse. Há batalhas que não se podem ganhar. Se insistir, não só não vai conseguir provar nada, como vai destruir a sua carreira antes de começar. Faz a tese sobre outro aspecto do período. Publica, arranja emprego, constrói reputação. Mais tarde, quando for professora titular com proteções institucionais, aí pode voltar a este tema se quiser. Rita seguiu o conselho. Reescreveu a tese focando em aspectos menos controversos. Defendeu com sucesso, conseguiu posição universitária. Mas nunca esqueceu. E prometeu a si mesma que um dia, quando tivesse proteções e plataforma adequadas, voltaria ao tema. Voltaria à Spínola e às verdades que tentara revelar. É padrão que se repete. Geração após geração, há pessoas que tentam investigar, que tentam expor, que tentam fazer justiça histórica. E geração após geração são bloqueadas, intimidadas, silenciadas. Não através de repressão grosseira, isso seria óbvio demais em democracia. Mas através de métodos subtis, negação de acesso a arquivos, pressões institucionais, avisos velados, destruição de carreiras para os que não obedecem. E assim, verdades permanecem enterradas, não porque não haja pessoas que as conhecem, há muitas, mas porque falar tem preço demasiado alto. E porque o sistema está estruturado para garantir que certas coisas não sejam ditas, certos arquivos não sejam abertos, certas perguntas não sejam feitas, Spínola tentou quebrar esse silêncio, pagou com a vida, e o seu exemplo serve como aviso a todos os outros, há verdades que não devem ser contadas. Há segredos que devem permanecer secretos, há estruturas de poder que não toleram exposição, e consequências de desafiar essas estruturas podem ser fatais. Portugal gosta de celebrar a sua transição democrática como história de sucesso, e em muitos aspectos foi. Ditadura caiu, democracia estabeleceu-se, liberdades foram restauradas, mas foi também transição tutelada, controlada, limitada. As possibilidades verdadeiramente transformadoras da Revolução de Abril foram cuidadosamente podadas, e os que tentaram resistir a essa domesticação foram neutralizados. Spínola foi um desses, não era revolucionário, era conservador que queria mudança moderada. Mas no fim, quis expor como até essa mudança moderada foi manipulada por forças externas, como Portugal nunca teve verdadeira autonomia para decidir o seu caminho, como a soberania nacional era e é limitada por redes de influência que transcendem governos eleitos. Essa mensagem era perigosa em 1996. Continua perigosa hoje, porque as estruturas que silenciaram Spínola não desapareceram, adaptaram-se, modernizaram-se, mas continuam operacionais. Portugal continua país pequeno inserido em alianças e estruturas de poder muito maiores. Continua tendo limitações severas à sua autonomia real. E continua havendo assuntos que não podem ser discutidos abertamente, verdades que devem ser escondidas. A morte de Spínola é símbolo disso. É lembrança permanente de que democracia portuguesa, como todas as democracias, tem zonas de sombra onde luz da transparência e da justiça não penetra. É aviso de que há preço para tentar iluminar essas sombras. E é tragédia, porque homem que ajudou a derrubar ditadura, que tornou possível revolução democrática, morreu silenciado por estruturas que supostamente não deveriam existir em democracia, mas que existem, operam e eliminam os que ameaçam revelá-las. 29 anos após a sua morte, Antônio de Spínola permanece figura controversa e mal compreendida. Para alguns, foi herói imperfeito que tentou guiar Portugal através de transição impossível. Para outros, foi conservador que traiu revolução e que só no fim tentou redimir-se. Para outros ainda, foi peça em jogos muito maiores que ele próprio, manipulado por forças que usaram e descartaram quando deixou de ser útil. Todas estas interpretações têm elementos de verdade, mas o que é indiscutível é que morreu com segredos, que tentou revelá-los e que foi impedido.
E enquanto esses segredos permanecerem escondidos, enquanto arquivos permanecerem fechados, enquanto testemunhas permanecerem silenciosas, a história da transição democrática portuguesa permanecerá incompleta. Será a versão oficial, esterilizada, que omite tanto quanto revela. Um dia, talvez, quando o suficiente tempo tiver passado, quando todos os protagonistas tiverem morrido, quando os interesses que protegem sigilo já não existirem ou já não se importarem, talvez então os arquivos sejam abertos. Talvez então a verdade completa sobre Spínola e sobre o que realmente aconteceu durante a transição seja finalmente conhecida. Mas até lá, permanece na sombra, sussurrada em conversas privadas, investigada por acadêmicos corajosos que arriscam carreiras, preservada em fragmentos por jornalistas que não desistem apesar de todas as portas fechadas. E o general, no seu túmulo sem corpo porque foi cremado, permanece silenciado. Mas o silêncio não é total. Porque o próprio fato de tanto esforço ter sido feito para o silenciar, tanto medo demonstrado do que poderia revelar, é em si mesmo revelação. Confirma que havia algo importante escondido. Confirma que a narrativa oficial não é completa. Confirma que Spínola sabia verdades que continuam inconvenientes décadas depois. E isso, pelo menos, não pode ser apagado. É legado permanente, a certeza de que há mais história para contar, mais verdade para descobrir, mais justiça para fazer. Um dia.